Ó do Senhor, meus queridos irmão em Cristo. Hoje eu quero fazer um videozinho curto a respeito de uma interpretação sobre Apocalipse, capítulo 1, versículo 20. Está escrito: quanto ao mistério das 7 estrelas que visto na minha mão direita, e aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos da igreja, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então existe uma certa confusão hermenêutica. Quem são esses 7 anjos de Apocalipse, capítulo 1, versículo 20? Alguns dizem que são anjos, seres espirituais, que os espíritos ministradores que hão de assistir aos fiéis que hão de ser salvos, como está lá em Hebreu 1,14. Então, os anjos são espíritos ministradores em serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Então, alguns exegetas, alguns intérpretes, dizem que são os anjos. Comentarão aqui muito famoso, respeitado. Ele quer defender essa tese de que esses anjos, aqui na página 109, que esses anjos esses mensageiros aqui são seres angelicais. Eu não concordo. Não concordo. Por que eu não concordo? Primeiro, é contraditório um ser humano escrever para um anjo. É contraditório um ser humano que é inferior a um anjo. Inferior porque os anjos são espíritos por espírito, não são corporais, são seres imateriais. Aí um ser humano escrever a carta para um anjo. Isso aí é uma espécie já de rebaixamento da hierarquia do anjo em relação ao homem. Eu não concordo por isso. Primeiro. Segundo, em Hebreu, em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 12, diz que os anjos, eles anelam ouvir a mensagem, a sabedoria de Deus ministrada pela igreja. Os anjos anelam contemplar a sabedoria de Deus revelada por meio da igreja. Então está escrito aqui aos fiéis da revelação, A eles foi revelado, os profetas do Velho Testamento, que não para si mesmo, mas para vós outros, os cristãos da igreja, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregam o evangelho, coisas que os anjos anelam para escutar. Então os anjos, eles anelam para escutar as coisas de Deus ministradas pela igreja. Então, terceiro, Deus autenticou o ministério da igreja, o magistério da igreja, os apóstolos e os seus sucessores. Estou falando de papas, sucessores são aqueles os que sucedem na pregação da palavra de Deus, os pastores. E ornamentou com dons,
Lá em Efésios capítulo 4, versículo 11, Deus ornamentou com os dons o apóstolo, que tem um espírito fundante, né? Tem o princípio da fundação, o profeta, que tem o princípio da revelação, o princípio do avivamento, tem o evangelista, que tem o princípio do conquistar grande quantidade de almas, aí tem o pastor arrebanhador, né? E o doutor, o mestre. Esses dons são dons ministeriais, né? E tem a encarnação do Verbo. Então Deus, o Deus Filho, se encarnou em Jesus Cristo, tornou-se nas condições humanas. O Filho de Deus se tornou nas condições humanas como príncipe dos pregadores, o príncipe dos mestres, o mestre dos mestres, o profeta, o sacerdote. O profeta é aquele que proclama a palavra de Deus e o sacerdote é aquele que leva as causas do povo a Deus. Então Jesus, ele é esse sumo sacerdote, esse sumo profeta. Então, de maneira que esses anjos aqui são os pastores de carne e osso, estão sob a liderança da igreja. Uma igreja grande, tem vários pastores, é o presidente. Por quê? Porque o verbo está no singular, né? Ao anjo da igreja. O substantivo aqui está no singular. Então, Deus reconhece a liderança do líder. Então, esses anjos aqui não são anjos, seres espirituais, mas são sim os pastores, os ministros da igreja. Amém.